Muito bom dia a todos. Damos início a partir de agora a mais uma aula do nosso treinamento sobre estudos bíblicos indutivos. Vale ressaltar que nós estamos desenvolvendo esta série de estudos, este treinamento, por ocasião da nossa escola dominical, mas todo o programa de treinamento ficará à disposição de todos os irmãos e de todos aqueles que acessarem as playlists da primeira IPI de Osasco, para que no futuro possam voltar às aulas no treinamento ou refazer o treinamento quando assim o desejar. Também quero que os irmãos fiquem bastante à vontade para divulgar esse treinamento para os seus amigos, para os seus parentes, pessoas que desejam conhecer um pouco mais da Bíblia ou de algum método de estudo que possa fazê-los compreender e aplicar melhor as Sagradas Escrituras. E por isso, então, nós queremos deixar aí esse material à disposição para que os irmãos divulguem, utilizem em abundância para o crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Amém? E talvez hoje nós estamos diante da aula tão esperada, não é? Até aqui, a aula que finalmente vamos colocar em prática toda a teoria que foi então vista até aqui. Vimos os passos para o desenvolvimento deste método e agora, enfim, chegou a hora de aplicarmos o método diante de um texto das Sagradas Escrituras. E o texto que eu selecionei para o nosso estudo nesta hora é o texto do Evangelho de Marcos, no capítulo 2, os 12 primeiros versículos. Não é um texto longo, mas é importante que esse texto seja registrado de modo integral, porque nós temos aqui uma história completa, né? E ela precisa ser analisada desta forma. Então, esse é o texto básico para a nossa aula de hoje. É o texto em que nós começaremos a buscar a exploração, né, mais ampla deste texto sagrado, a fim de extrairmos os ricos ensinamentos da palavra de Deus através do estudo bíblico indutivo. O texto que eu tenho aqui, na verdade, ele está, por ser um texto longo, tomando todo o espaço da tela, e eu já vi aqui, sim, que a telinha onde eu apareço está em cima de um pedaço do texto, mas não se preocupe com isso. Você pode acompanhar essa leitura na sua Bíblia ou apenas ouvir a leitura que eu farei a partir de agora. Vamos lá? Marcos capítulo 2, versículos 1 até o 12. Diz assim o texto da palavra de Deus. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer:
levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Jamais vimos coisa assim. Muito bem, que texto fantástico, não é? Texto maravilhoso de ser realmente desenvolvido como um estudo bíblico indutivo. A partir de agora, então, vamos nos aprofundar e aplicar cada etapa do método no estudo da palavra de Deus. Hoje, mais especificamente, nós iremos nos ocupar com a observação do texto, ok? Obviamente, no curto espaço de tempo que nós temos aqui, não há a mínima possibilidade de explorarmos a título pedagógico, com o estudo bíblico indutivo, as 3 etapas do método. Aliás, é o primeiro texto que nós vamos desenvolver o estudo bíblico indutivo juntos. Não há a mínima condição de se desenvolver as 3 etapas nesse curto espaço que temos aqui. Portanto, hoje, especificamente, nós vamos desenvolver a etapa da observação. E como nós já ensinamos desde o princípio, nós não podemos ir ao texto, fazer as perguntas que precisamos fazer para explorar melhor o texto, sem antes pedir a direção do Espírito Santo, o autor das Escrituras, para nos conduzir nesse processo de estudo da Palavra de Deus. Então, assim, eu convido você a me acompanhar nessa oração, pedindo a iluminação do Espírito para o desenvolvimento do estudo bíblico a seguir. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e me acompanhe nesse estudo. Aliás, nesta oração. Vamos lá. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, repletos de esperança, na certeza de que a Tua doce voz é um alimento que nutre a nossa alma para a vida eterna. Nós reconhecemos a nossa pequenez, sabemos o quanto somos limitados como seres humanos e pedimos a tua divina intervenção, tu mesmo que foste o autor das sagradas letras, para nos ajudar a compreender a altura, a largura e a profundidade daquilo que o Senhor preparou para nós através de leituras preciosas como este texto que acabamos de ler e texto que nós iremos estudar. Que o Senhor mesmo nos oriente e que nós possamos extrair da tua palavra agora estudada uma aplicação ou a aplicação que seja realmente relevante para a nossa caminhada com Cristo. Abençoa todos os irmãos e irmãs que estão agora comprometidos com o estudo da tua palavra, a que possam desenvolver com sabedoria e destreza este método, a fim de que possam, ó Deus, tirar um grande proveito na sua compreensão e no discernimento da tua vontade ricamente expressa na Bíblia Sagrada. Fica conosco, abençoa a tua igreja, é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Então vamos adiante, né? Sem mais demora. Vamos fazer uma rápida revisão sobre a memorização dos passos do método. Nossa, pastor, mas que insistência! Meu Deus do céu! Toda aula você fala disso. Pois é, estudo bíblico indutivo é o método do OIA, né? Para você não esquecer. Como é que a gente desenvolve estudo indutivo? Observando muito bem o texto, interpretando corretamente e depois aplicando aquilo que nós extraímos do texto na nossa vida, ao nosso próprio coração. E você deve se lembrar que nós temos nesses passos
algumas regras específicas, não é? Quando nós desenvolvemos estudo bíblico indutivo, ao observar, nós fazemos um primeiro contato exploratório, investigativo do texto, buscando saber quem são os personagens da narrativa, onde eles estão, por que estão ali, por que o lugar é significativo. Você vai perceber que essa primeira fase do método, por ser extremamente investigativo e porque privilegia a observação, é um passo aonde nós vamos lançar ao texto muitas perguntas, não é? E através da resposta a essas perguntas, nós vamos conseguir extrair aquilo que realmente nos interessa do texto. Depois, feita a observação, os irmãos irão perceber que das respostas às perguntas que nós iremos lançar, quase que automaticamente nós seremos conduzidos a interpretá-la, ou seja, qual o sentido de tudo isso que eu consegui observar no texto? Essa é a questão. Qual é o sentido? Observei várias coisas aqui, mas qual é o sentido de tudo isso? Não é? E aí nós vamos interpretar diretamente o texto. Quais os significados originais, literais, por que palavras se repetem, por que foi escrito dessa forma, como que as palavras se conectam a ponto de eu conseguir extrair um significado e o sentido próprio desse texto. E aí, então, por fim, nós iremos aplicar, ou seja, como eu consigo discernir as verdades universais desse texto e aplico aquilo que Deus está me revelando à minha vida. Ok? Então, somente para a gente sintonizar, né, a nossa mente com o que nós estamos aprendendo, e agora iremos passar diretamente essa primeira etapa aplicada ao texto que nós acabamos de ler do Evangelho de Marcos. E para isso, eu quero convidá-lo a relembrar, né, a tabela que nós apresentamos aos irmãos na aula de número 2, que foi a aula que eu falei sobre a observação, né? Foi a aula que eu citei as questões envolvendo a observação. E eu vou projetar essa tabela aqui e você irá se lembrar. Lembra dela? Olha lá, é uma tabela que fala especificamente o que facilita o nosso trabalho de lançar perguntas ao texto, né? Então, os irmãos devem se lembrar que a primeira coisa que nós precisamos entender no texto, a primeira coisa que nós precisamos discernir no texto é a forma com que o texto se nos apresenta, não é? Qual é a forma do texto? Ele é o quê? Ele é uma narrativa, ele está contando uma história, ele está informando eventos como a maioria das passagens dos evangelhos, o livro de Atos, Êxodo, Levítico, Reis, enfim. O que é que esse texto está fazendo? Qual é o formato dele? Ele é uma narrativa? Ele conta uma história? Ou ele é uma carta apostólica? Ele tem uma forma de exortação, um escrito instrutivo? Seria ele, quem sabe, uma poesia hebraica, como um texto de Salmos, um texto de Provérbios ou Eclesiastes, ou seria uma outra revelação profética escrita na forma de poesia? Que tipo de texto é esse? Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. E por que isso é importante? É importante porque o tipo de pergunta que eu irei lançar ao texto, ele depende, não é, da forma com que o texto expressa aquilo que o autor quis dizer. Percebe isso? Então, as perguntas investigativas que eu irei lançar para um texto narrativo são algumas perguntas específicas, como quem são os principais personagens do texto? O que é que foi feito? O que estava sendo feito ali?
quando tudo aquilo aconteceu. Já que é uma história, eu quero saber quando essa história aconteceu. Qual é a localização dessa narrativa numa história de um ou dois determinados personagens. Onde isso aconteceu? Como é que foi tudo isso? Então, essas perguntas são perguntas extremamente pertinentes a uma narrativa e que exatamente permitem com que nós consigamos discernir muitas coisas no texto. Se nós estamos diante de uma instrução, de uma carta apostólica, portanto, de uma epístola, algumas outras perguntas podem ser lançadas ao texto, como, por exemplo, há comparações dentro do texto? Há contrastes entre uma coisa e outra? Não é? Há palavras de transição como para quê, por quê, portanto, não é? Cada palavrinha dessa é importante no estudo de cartas, né, apostólicas, porque eles fazem conexão com dois pensamentos diferentes, relação de causa e efeito e daí por diante. Se nós estivéssemos analisando uma poesia, nós teríamos que nos perguntar sobre símbolos, sobre ideias, não é? Sobre verdades por trás de alguns símbolos e algumas ideias, a construção, não é, de cada frase, se uma frase apoia a outra e daí por diante. Não é? Então, veja que para cada forma de texto nós temos perguntas diferentes a serem feitas. E agora sim, né, dito isso, vamos nos perguntar aí qual é a forma do texto que nós estamos estudando. Nós estamos estudando, em primeiro lugar, veja, um texto dos evangelhos, Evangelho de Marcos. Portanto, já temos aqui uma pista importante, não é? Nós temos aqui na nossa tabelinha, ainda que a título de exemplo, mas um exemplo citado diretamente do Evangelho, apontando que boa parte dos textos dos Evangelhos possuem uma forma histórica. Eles se apresentam na Bíblia em forma de narrativa. Portanto, se você achou que o texto que nós vamos analisar a partir de agora, que nós já estamos analisando na verdade, é um texto narrativo, eu preciso dizer a você que você tcharam, acertou! Muito bem! Se você entendeu que o texto que nós estamos analisando é um texto narrativo, por ser um texto do Evangelho, você está certo. Não é? Então, se você está correto mesmo aí, né, que estamos analisando um texto narrativo, então é importante que nós conheçamos melhor as pessoas que fazem parte da história, os lugares citados por ela, os eventos e também as emoções envolvidas. Né? Eu gosto de usar muito essa expressão, você que já me acompanha, você que frequenta os trabalhos da IPI de Osasco, já me ouviu falar muito nisso, tanto em aulas de escola dominical, estudos bíblicos, até nos meus sermões, que eu gosto muito de sentir a respiração do texto, né? Então é muito importante que a gente sinta essa respiração do texto, o clima, as emoções envolvidas naquela narrativa, né? Então, há perguntas importantes a serem lançadas aqui. Nós vamos fazer isso. É importante você saber, inclusive, parafrasear o evento, saber contar essa história de cabeça. Não importa se você não lembra se os amigos do paralítico foram 2, 3 ou 4, mas você saber contar, mas esse paralítico tinha amigos, e esses amigos facilitaram a sua chegada aos pés de Jesus, entende? Então, saber realmente parafrasear, mesmo que escape um detalhe ou outro,
mas quando você faz a paráfrase, você conta a história com as suas palavras, você está fazendo um exercício de vasculhar na sua memória alguns detalhes, como se fosse um filme a ser buscado na sua mente, para que você enriqueça o seu trabalho de investigação, né? É muito importante nesse trabalho você encontrar a relação entre os personagens, como eu já disse, tentar sentir as suas emoções, de preferência colocando-se no lugar de cada personagem da história. E quando você se coloca no lugar de cada personagem na história, você pode se perguntar: o que é que eu estou vendo, não é? Se eu fosse o paralítico dessa história, como é que eu estaria enxergando as situações que estavam me envolvendo? Não é? Se eu fosse um dos amigos, não é? Quais seriam os meus sentimentos naquela hora? Se eu fosse Jesus, não é? O que eu sentiria? Como eu faria? O que eu diria? Não é? E o que eu pensaria sobre aquilo? Enfim, é importante você se colocar no lugar de alguns personagens e lançar aí algumas perguntas, colocando-se na cena. Isso é muito saudável e extremamente importante nesse processo de não apenas ler, mas sentir o texto e fazer com que ele faça parte de você. Ok? Muito bem. Então vamos adiante. Vamos agora fazer o nosso trabalho de investigação no campo da observação. Como é que nós vamos fazer daqui para frente? Né? Como é que nós vamos fazer daqui para frente? Eu tenho aqui por volta de 10 perguntas. 10 perguntas. Eu vou ler as perguntas e eu vou dar aí alguns segundos para você anotar isso, né, em algum lugar ou até mesmo responder de cabeça. Como você sabe, essa aula irá ficar gravada na nossa playlist. Então, se você não tem nada para anotar agora, não tem nenhum caderno, algo para você anotar às mãos, você pode rever depois esse texto, pode me acompanhar, fazer aí a sua resposta mesmo de cabeça e depois você pode rever essa aula e fazer as suas anotações, o seu fichamento, alguma coisa parecida. Tá bom? Mas eu vou fazer a pergunta e vou dar alguns segundinhos para vocês pensarem, ok? Não posso me prolongar muito por uma questão de tempo, né? Mas vou dar sempre alguns minutos. Aliás, se você quiser, é uma opção também, você pode dar um pause, né? Se você quiser pensar um pouco melhor nisso, eu acho isso muito legal. Se você fizer, você vai tirar um aproveitamento muito melhor. Você pode, no momento em que eu fizer a pergunta, interromper, coloca pausa, pensa na resposta, responde, e depois você aperta o play e continua ouvindo a minha resposta. Ok? Combinado assim? Então, faça como você achar melhor. Então, vamos lá. Primeira pergunta que nós temos aqui, obviamente, uma pergunta que eu já respondi, né? Aliás, eu costumo fazer isso, viu, irmão? Vocês me perdoem, mas na verdade, às vezes eu me antecipo um pouco na empolgação. Sou uma pessoa extremamente empolgada quando o assunto é estudar a palavra de Deus. Então, é possível que algumas vezes eu me antecipe a algumas questões, mas nós estamos aqui estudando, creio que isso seja saudável também. Essa pergunta eu já me antecipei, né? Qual é a forma do texto, né? Mas é importante que quando você analisar um texto sozinho, você comece com essa pergunta, né? Qual é a forma do texto? De que maneira ele se expressa e ele é registrado na palavra de Deus? E por que isso é importante? Porque esse vai ser o seu dado de entrada naquela tabela. Você precisa saber se o texto é narrativo, se ele é poético, se ele é uma carta, não é? Que tipo de texto é esse? Então, qual a forma deste texto? O que você acha? E aí, respondeu? Fácil, hein? Eu já tinha falado várias vezes antes. Vamos lá? Uma narrativa.
E isso, ele é um texto do Evangelho, portanto, ele é uma narrativa. E saber que o texto é uma narrativa e que ele é o Evangelho vai ser o seu dado de entrada na tabela que nós acabamos de apresentar. Então, você vai lá na tabela, o texto é narrativo, ok, que tipo de pergunta que eu vou lançar para o texto? E aí você começa o seu trabalho e faz perguntas como a próxima pergunta que eu vou fazer aqui. Quais as pessoas mencionadas na história? Nós temos uma história, já sabemos. Quem são os personagens principais dessa história? Quem são os personagens principais? Quem você nota e pode anotar como sendo os personagens principais deste texto? Vamos lá, vamos verificar. Tá aí. Personagens principais. O texto cita Jesus, cita a multidão. Quando ele cita a multidão, ele usa palavras diferentes para falar sobre multidão. O paralítico, não é? Que é um personagem bastante importante nesse texto. Os quatro homens, né? Em princípio, o texto não fala sobre quatro amigos, ele fala sobre quatro homens. E os escribas, né? Os clássicos indagadores do comportamento de Jesus. Então, esses são os principais personagens citados pelo texto, toda a trama se desenvolve a partir desses personagens, ou dessas personagens, ok? Onde Jesus estava, né? O que o texto nos informa a respeito disso? Qual era o local que Jesus estava? O texto cita uma cidade em si, e cita também um local específico da cidade onde ele estava. Que lugar era esse? Se você respondeu que era uma casa em Cafarnaum, você acertou. E é importante que a gente entenda muito bem em que local esse evento se desenvolveu. Agora, o que é que aconteceu ali? O que é que aconteceu? Nesse ponto, eu gostaria que você, aí todo mundo que está participando dessa aula, nesse ponto eu gostaria que você interrompesse a reprodução da aula, dando um pause aí no YouTube, e aí você dá um pause, porque eu vou passar direto desse número 4 para a questão de número 5. E aí você dá um pause e vai contar ou vai tentar reproduzir a história com as suas próprias palavras, ok? Não se preocupe com detalhes. Eu quero que você, com as suas palavras, conte essa história. Se você está com o esposo, com a esposa, um conta para o outro. Se você está com o seu amigo, você conta para o outro. Se você está com o seu pai, com a sua mãe, você conta para um dos dois. Se vocês estão em dois irmãos, um conta para o outro. Ah, pastor, mas eu não tenho ninguém. Olha para o espelho e conta para você mesmo. Não tem problema. O importante é que você reproduza com as suas palavras a história do texto. Ok? Não se preocupe com detalhes. Conte a história do texto. Ok? Dá o pause aí, conta essa história e daqui a pouco você volta e continua assistindo. Ok? Questão de número 5. Agora vamos começar a concentrar a nossa atenção nos personagens. Viu como é importante identificar os personagens? Agora nós vamos nos concentrar nos personagens principais e o que eles fizeram. Então, uma pergunta a respeito do paralítico. Qual a principal dificuldade de um paralítico? Aqui não é especificamente do paralítico do texto, também dele, porque ele era paralítico e essa informação é clara e precisa.
Mas qual é a principal dificuldade de uma pessoa que sofre de paralisia, principalmente dos membros inferiores do seu corpo? Se você respondeu que é locomoção, você acertou. E é verdade, não é? A principal dificuldade de um paralítico é a locomoção. E isso é algo que ultrapassa os séculos. Nós estamos falando de um texto antigo, mas ainda hoje, né, numa cidade como a nossa, cidades grandes, né, de um estado como São Paulo, nós vemos aí a necessidade sempre de muitas leis e até uma fiscalização mais rígida, no sentido de fornecer mais acessibilidade para que as pessoas com alguma deficiência de locomoção possam se locomover e ter acesso a transportes, trânsito, né, com maior facilidade. Então, imagine só se ainda hoje nós temos esse problema, o que isso significava nos dias de Jesus. Né? Então, era uma dificuldade muito grande a dificuldade de locomoção. Bem, diante disso, então vem uma outra pergunta. Diante dessa dificuldade de locomoção, você acredita que o paralítico conseguiria chegar sozinho até Jesus, até onde Jesus estava? Essa é uma pergunta. Né? O texto diz que havia uma grande multidão seguindo Jesus. Como você já respondeu, Jesus estava na porta de uma casa falando às pessoas. Uma grande multidão. E o paralítico precisava ser conduzido até Jesus. E ele precisava atravessar essa multidão. Pergunta: sozinho ele conseguiria chegar aonde estava Jesus? O que você acha? Eu não só acho, mas eu tenho certeza que ele não conseguiria. Ele não conseguiria chegar sozinho até onde Jesus estava. Então, se ele não conseguia chegar sozinho até onde Jesus estava, como é que ele conseguiu chegar até Jesus? Como ele conseguiu fazer isso? O texto é bem claro sobre isso. Com a ajuda e o empenho de 4 homens. Meus irmãos, eu nem pesquisei. É até possível que alguma tradução chame esses homens de amigos, né? Mas a maioria das traduções chama esses 4 homens apenas de 4 homens, ok? Nesse primeiro momento, pelo menos. Então, ele chega até Jesus com ajuda, e não é só com ajuda, com o empenho de 4 homens. Se você ler o texto, você vai ver que eles não apenas ergueram, talvez, né, o texto não é tão claro assim, mas eles talvez não tenham só erguido uma maca onde estaria esse paralítico, por cima da cabeça de toda aquela multidão, mas quando eles chegaram na casa, eles não conseguiram chegar até Jesus, precisaram passar por um outro lado da casa, fazer um buraco no telhado e levar aquele homem a presença de Jesus. Então, aqui não é apenas a ajuda, mas foi um empenho daqueles homens para conseguir colocar aquele paralítico na frente de Jesus. Ok? Agora, essa é uma pergunta que eu também já adiantei, mas que classe de homens eram os 4 que carregavam o paralítico até Jesus? Já cantei a bola, né, gente? Embora a Bíblia diga que eles eram 4 homens, então essa aqui eu não vou nem esperar você responder, mas eu vou responder aqui, até porque eu já respondi. Eles eram amigos do paralítico, né? E fiéis em Cristo. Olha, veja que coisa interessante aí, ó. Aí a gente já começa a entrar na fronteira entre observação e interpretação. Lembra que eu falei que você vai lançar uma série de perguntas a título de observação no texto e essas respostas irão conduzir você quase que automaticamente a passar para a segunda fase, que é a interpretação? Aqui está uma dessas respostas, não é? Quando nós falamos que aqueles 4 homens eram amigos do paralítico e fiéis em Cristo,
nós podemos ver aqui claramente que aqueles homens, eles não eram homens conhecidos do paralítico, não eram homens que tiveram pena do paralítico, nada disso. Para se empenharem do jeito que eles se empenharam pela cura daquele homem, eles eram amigos do paralítico. E mais, eles eram fiéis em Cristo. Por quê? Porque eles sabiam que o esforço deles seria recompensado por Jesus, que jamais despediria aquele homem sem fazer o grande milagre que era fazer aquele homem voltar a andar. Então, além de serem amigos do paralítico, aqueles homens eram fiéis em Cristo. E aí a gente vê o poder que isso tem, não é? Esse encontro entre amizade e fidelidade a Cristo, quando a gente quer colocar uma pessoa aos pés de Jesus. Veja, né? Você que, por exemplo, tem o hábito de orar pelos seus amigos, saiba que você está fazendo uma coisa nobre, que biblicamente é correto e repleto do poder do alto, porque uma grande força tem o amigo que ora por outro amigo com fidelidade a Jesus, intercedendo pela vida do outro. Olha aí, viu? Já estou interpretando o texto. Então, para não correr a tentação de eu interpretar, e ainda mais eu interpretando, a facilidade disso virar um sermão é 1 minuto. Então, eu não vou me prolongar com isso, senão vai virar sermão. Então, veja só que aqui você já começa a pegar uma observação e ir para a interpretação. Mas vamos continuar firme ainda na observação e, graças a Deus, porque começam a aparecer os materiais que serão objetos da nossa interpretação daqui um pouquinho, ok? Então vamos lá. Pergunta número 8. Por que esses homens eram tão persistentes? Por que esses homens, esses 4 amigos, né? Por que eles eram tão persistentes? Olha lá, também já tinha respondido, né, gente? Oh, meu Deus do céu. Porque tinham certeza que Jesus iria curá-lo. Eles tinham fé em Jesus, eles tinham esperança que Jesus ia curá-lo e eles tinham amor por aquele homem que era o seu amigo. E com isso, com fé, esperança e amor, aquilo que a gente conhece pelas virtudes teologais, não é? Virtudes sublimes no coração do ser humano. Aí, já estou interpretando de novo, viu? Que no finalzinho dessas perguntas, só tenho mais 2 aqui, não é? Você já começa quase que automaticamente a interpretar o texto, né? Eles tinham lá certeza que Jesus iria curá-lo, e aí eles começaram a demonstrar algumas virtudes nobres que todo cristão deve nutrir e demonstrar. Mais uma perguntinha para explorar o nosso texto. E aí Jesus, então, quando está frente a frente com o paralítico, Jesus diz o que para ele? Levanta-te e anda. Essa não foi a primeira proposta de Jesus para o paralítico. Interessante aí. Filho, os teus pecados estão perdoados. Por que é que Jesus usou primeiro essa frase e não curou logo no primeiro momento do encontro? Por que é que Jesus fez isso? Mais uma vez te lembro, uma pergunta investigativa que já tem uma inclinação à interpretação. Veja que interessante. Por que é que você acha que Jesus agiu dessa forma? Por que é que você acha que Jesus teve esse tipo de procedimento? Pode escrever aí, não tem problema não. Quer coçar a cabeça, né? Essa é uma hora, é uma pergunta boa. Vamos lá. Está aqui uma boa resposta. Pode não ser uma resposta exaustiva, mas sem dúvida é uma boa resposta para essa pergunta. Porque ele queria atribuir maior importância à cura da alma do que à cura do corpo. Afinal de contas,
Este seria o maior milagre. Aqui é como se Jesus estivesse dizendo: ué, vocês estão estranhando que eu estou perdoando os pecados desse homem? Ué, mas o maior milagre é o perdão dos pecados para a restauração da alma do que fazer alguém andar, não é? Ora, pensa numa coisa. Jesus era Deus. Ele mesmo diz aí na sua reivindicação messiânica como filho do homem, né? Que o que vocês acham que é mais fácil? Perdoar pecados ou fazer um paralítico andar? Ele era o Deus Todo-Poderoso, irmãos. Ele era o Deus Criador. À sua voz, o mar se acalmava. À sua voz, as coisas eram criadas e recriadas. Deus ainda continua criando e recriando as coisas com o seu poder e com uma imensa facilidade, como algo da força da sua própria natureza criadora. Agora, para perdoar pecados, Deus, em Cristo Jesus, precisou se humilhar. Ele, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, precisou se humilhar e morrer numa cruz como um malfeitor, para que nós pudéssemos ter perdão. Então imagina que para Deus é muito mais fácil fazer um homem andar, isso você pode ter certeza, do que perdoar pecados. Ele faz pela graça, mas o custo do perdão dos pecados é muito maior do que criar para ele como um Deus criador. Percebe? Olha aí, mais uma vez, como nós já estamos caminhando para a interpretação. Então, na verdade, Jesus queria atribuir a importância correta à cura da alma, maior que a cura do corpo. E, além disso, também reivindicar diante de todos o seu messianismo, que ele era de fato quem ele dizia ser e quem era esperado, o Messias, o Filho do Homem, o próprio Deus encarnado, o Emanuel, o Deus conosco. Ok? E vamos para a nossa última pergunta, né? Qual foi a contestação entre os escribas? Quando Jesus fala isso, os escribas começaram a se coçar, né? Começaram a ficar inquietos. E aí, qual foi a contestação? A contestação foi que somente Deus poderia perdoar pecados. Para nós é muito simples entender isso, porque cremos que Jesus era o Deus encarnado. Mas eles não criam em Jesus como Filho de Deus. E aí, a partir dessa contestação, que já era esperada por Jesus, o Senhor prova que realmente ele era o Deus encarnado. Ok? Muito bem, como eu já disse, essa é a nossa última pergunta exploratória a título de observação do texto. Se nós caminhássemos para mais uma pergunta sequer, nós cairíamos direto na interpretação do texto, como já começamos a fazer em 2 ou 3 questões da nossa lista de perguntas para observação. Portanto, nós vamos ficar por aqui hoje. E na próxima aula do próximo domingo, nós vamos então partir para a segunda etapa do método, do OIA. Depois de ter observado, nós iremos então interpretar o texto a partir da investigação que nós acabamos de fazer pela observação. Eu quero deixar aí um convite para você, não é? Leia esse texto durante a semana, até que nós cheguemos na próxima aula, onde iremos falar sobre interpretação. Leia várias vezes e tente se colocar no lugar dos personagens, entrar na história, fazer parte do ambiente, ter uma perspectiva diferente de cada personagem, não é? Certamente tudo isso vai enriquecer o seu trabalho de interpretar o texto. Disso você pode ter certeza. Então fica aí o meu desafio pessoal para que você leia e releia várias vezes esse texto. Não ache que você
por ter lido uma vez o texto, você entendeu tudo. Se você ler 10 vezes o texto, eu garanto para você que nas 10 leituras você encontrará alguma coisa que você não viu antes. Então, faça isso para a gente chegar na próxima aula com mais elementos a serem interpretados. Talvez, se você ler bastante esse texto durante a semana, na semana que vem, você irá ir muito além das perguntas que nós vamos utilizar para interpretar o texto aqui num processo pedagógico, um processo de ensino do método. Talvez você consiga ir, e é desejável que isso aconteça, você consiga ir muito além até do que nós vamos levantar aqui por uma questão até de limitação de tempo. Ok? Eu quero deixar aqui para você o meu abraço, não é? Quero deixar aqui o meu desejo de um feliz ano de 2021, porque afinal de contas, no próximo domingo, quando nós nos reunirmos novamente, nós já estaremos no ano de 2021. Então eu quero deixar aqui o meu abraço para você, para toda a sua família, que você tenha um momento abençoado junto aos seus, um tempo de muita reflexão e esperança para um ano novo que realmente possa ser um ano ricamente abençoado pelo Deus de toda a graça. Fique com Deus, um forte abraço. Até lá!